Olá! Ora, cá estou eu mais uma vez para vos falar sobre a vida e a obra de um grande autor da literatura mundial. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de Philip K. Dick, que nasceu em 1928 e faleceu em 1982. Foi um escritor norte-americano que alterou profundamente o género literário da ficção científica, apesar de ter tido pouco reconhecimento em vida. A sua obra tornou-se conhecida de um vasto público, sendo aclamado tanto por leitores como pela crítica, depois de vários dos seus romances serem adaptados com muito sucesso a filmes e séries de televisão, como Blade Runner, Minority Report ou The Man in the High Castle, entre outros. Philip Kindred Dick, conhecido como Philip K. Dick, ou mesmo pelas iniciais P.K.D. e a sua irmã gêmea Jane Charlotte Dick nasceram prematuros 6 semanas antes do prazo previsto, em Chicago, no estado de Illinois, nos Estados Unidos, em 16 de dezembro de 1928. Eram filhos de Dorothy Kindred e de Joseph Edgar Dick, funcionário federal do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos e neto de imigrantes irlandeses. Jane morreu algumas semanas depois, em 26 de janeiro de 1929, vítima de subnutrição, porque a mãe não produzia leite suficiente para os 2 bebés e não havia leite de substituição naquela altura. Este acontecimento afetou profundamente a vida de Philip, tendo mesmo sido tema de um dos seus livros. Posteriormente, a família mudou-se para a região da Baía de São Francisco, e quando o Felipe tinha 5 anos, o seu pai foi transferido para Reno, no Nevada, mas Dorothy recusou mudar-se para ali e o casal divorciou-se. Os pais travaram uma luta feroz pela custódia do filho, que acabou por ficar com a mãe. Dorothy estava determinada a criar um filho sozinha e conseguiu um emprego em Washington, D.C., para onde se mudou com ele. Philip estudou de 1936 a 1938 na escola primária John Eaton, onde tirou boas notas e recuperou anos de escolaridade. Em junho de 1938, Dorothy voltou com o filho para a Califórnia e foi por volta dessa época que ele começou a interessar-se por ficção científica. Segundo Philip afirmou mais tarde, em 1940, com 12 anos, leu a sua primeira ficção científica na revista Starring Science Stories. Em 1947, Philip concluiu o curso da Escola Secundária de Berkeley, onde foi colega de turma de Ursula K. Le Guin. De setembro a novembro de 1949, Philip passou pela Universidade da Califórnia, em Berkeley, mas abandonou rapidamente o curso para trabalhar como DJ numa emissora de rádio, mantendo simultaneamente uma loja de discos. Na sua formação estudou História, Psicologia, Filosofia e Zoologia. Devido aos seus estudos de filosofia, passou a acreditar na existência de uma base para a percepção humana que não correspondia necessariamente à realidade externa. Segundo as suas crenças, o universo seria uma extensão de Deus. Após ler os trabalhos de Platão e de ponderar sobre as possíveis realidades metafísicas, Philip chegou à conclusão de que o mundo não é inteiramente real, nem temos sequer forma de confirmar se ele existe de verdade. A questão foi um ponto-chave em diversos dos seus livros. Philip vendeu a sua primeira história em 1951, Beyond Lies the Hub, que foi publicada originalmente na revista Planet Stories em julho de 1952 e passou a dedicar-se integralmente à escrita. Durante o ano de 1952, várias das suas primeiras produções na ficção especulativa começaram a aparecer não só lá na Planet Stories, mas também nas revistas If e The Magazine of Fantasy and Science Fiction. O seu livro de estreia foi Solar Lottery, que em português tem o nome de Lotaria Solar, que é de 1955. Foi publicado em maio de 1955 juntamente com The Big Jump, de Light Bracket. Ora, lá a editora que o editou, a Ace Books, publicava naquela altura
livros que eram 2 livros encadernados num só volume. Portanto, numa coleção que se chamava, exatamente, Ace Double. Então, a história passa-se num mundo estranho, onde um sofisticado computador sorteia aquele que será o futuro chefe do governo mundial, o Quizmaster, através do assassínio do atual chefe. Ted Bentley é sorteado e vai ter de decidir se aceita ou não tornar-se um assassino. Este sistema é uma forma de controle social, pois ninguém, pelo menos em teoria, tem vantagem sobre qualquer outro cidadão de vir a tornar-se o próximo Quizmaster. A década de 1950 em si não foi muito próspera para Philip, tendo publicado muita ficção científica, mas sem conseguir uma carreira popular e que lhe rendesse o suficiente para viver. Produziu muitas obras convencionais, mas que não tiveram muito êxito. O sonho de se tornar um escritor de sucesso morreu em janeiro de 1963, quando o agente literário, Scott Meredith, lhe devolveu todos os livros que não conseguiu vender. Somente um foi vendido e publicado durante a vida de Philip. Em 1963, Philip ganhou o prémio Hugo por The Man in the High Castle, que é português, O Homem do Castelo Alto, que saiu em 1962, e o tornou conhecido no meio da ficção científica, sendo hoje considerado um parâmetro para as distopias. Mas, mesmo depois de ser reconhecido como um dos grandes nomes da ficção científica, no meio literário que não apreciava muito a FC, continuou a ser um desconhecido e acabou a fazer, nos anos seguintes, publicações de baixo custo em editoras menores. Mesmo nos últimos anos de vida, ele continuava com problemas financeiros. Philip K. Dick foi casado 5 vezes. O primeiro casamento foi com Jeanette Marlin e só durou de maio a novembro de 1948. Um período marcado por brigas infantis, como por exemplo uma intensa discussão sobre os discos de música clássica que ele ouvia. Em 1950, casou-se depois com Cleo Apostolides, que era uma estudante da Universidade da Califórnia de ascendência grega, então com 19 anos, que era muito ligado ao movimento estudantil. Em 1955, o casal recebeu a visita do FBI, provavelmente devido às atividades de esquerda e às ideias socialistas lá da Cleo. Divorciaram-se em 1959, depois de um caso extraconjugal do Philip com a viúva Anne Williams Rubinstein, de 31 anos, quem se tornaria a sua terceira esposa e com quem teve a sua primeira filha, Laura, nascida em 1960. Anne fez um acordo com Philip, no qual o marido poderia dedicar-se exclusivamente ao projeto do romance que ele tinha em mente, e a Anne alugou-lhe uma pequena casa onde o Dick pudesse isolar-se, usar as drogas que entendesse e concentrar-se no trabalho. Ao final desse período, lançou então o seu primeiro sucesso, o já atrás mencionado O Homem do Castelo Alto. Philip piorou das suas antigas doenças e, após uma discussão em 1963, começou a ser violento com a Anne e tentou atirá-la de um penhasco. Depois, alegou que ela é que o tentou matar e conseguiu convencer um psiquiatra a interná-la contra a sua vontade. Depois do divórcio, que foi em 1964, o Dick mudou-se para Oakland, onde foi morar com uma fã, Grania Davis. Mas, pouco depois, tentou suicidar-se de carro a conduzir com a Grania no banco do passageiro e deixaram-se. Em 1966, Philip casou então pela 4ª vez, agora com Nancy Hackett, uma jovem psicóloga de 19 anos, da qual teve a sua segunda filha, Isolde, nascida em 1967. Isolde é agora produtora de cinema e trabalhou na adaptação de obras do pai, incluindo para o guião do filme Os Agentes do Destino, que é um filme de 2011. Em 1968, o Dick juntou-se ao Writers and Editors War Tax Protest, que era um protesto contra o pagamento de impostos que reverteriam para custear a guerra do Vietnã.
mas a única coisa que ele ganhou com isso foi ver o seu carro confiscado por se recusar a pagar o imposto sobre o rendimento. Em 1970, a Nancy deixou-o e foi embora com um Pantera Negra, para minha grande surpresa. Por causa disso, caí no bem fundo. Quer dizer, rolei pela sarjeta e vagueei pelas ruas atordoado, totalmente chocado quando isso aconteceu. Tanto quanto ele mais tarde, vários anos depois. O divórcio de Philip com a Nancy foi declarado em 1972. Dick relacionou-se então com Leslie Busby, a Tessa, como ela chamava, uma professora de inglês e escritora com apenas 18 anos que aceitou morar com o autor após uma única noite de amor. Casaram depois em março de 1973 e o seu filho Christopher nasceu 4 meses depois, em julho. Mas também esse quinto e último casamento viria a terminar em divórcio em 1977, quando a Tessa o deixou, exausta com as crises paranoicas do marido, que tinha então na altura 50 anos. Portanto, como já vimos, o Dick sofria desde criança de agorafobia. Agorafobia, que é o pânico de estar assim em locais públicos, em locais abertos. E de esquizofrenia, que é uma doença mental que provoca alucinação visual e auditiva. E também tinha ataques de asma em sequência, portanto, destas doenças. Começou a fazer terapia aos 14 anos e teve êxito durante vários anos. Mas logo após de se separar da sua terceira esposa, portanto, Diane, com quem, como já vimos, tinha tido a sua primeira filha, os seus problemas voltaram. Começou a envolver-se então com drogas pesadas e a agorafobia voltou a perturbar o escritor, especialmente nas épocas de maior depressão. A paranoia, que explodia nos momentos de crise, levava o Dick a tecer teorias da conspiração, o que ajuda a explicar a sua mente criativa. K. Dick chegou a acreditar que era monitorizado por instituições de espionagem, como o FBI e a KGB. Pensava muitas vezes que tinha desvendado uma grande verdade oculta da sociedade num dos seus livros e que, por isso, ele estava na mira do governo. Em 1970, na noite em que Nancy, portanto, a sua quarta esposa, o deixou, o Dick ingeriu 49 comprimidos de digitoxina, 30 cápsulas de Librium e 60 de agresolina, acompanhados por uma garrafa de vinho. Em seguida, cortou os pulsos e deitou-se no chão da garagem com o carro ligado. Uma equipa de médicos de emergência invadiu a casa pouco depois, alertada pelo farmacêutico que lhe tinha vendido os comprimidos, que ficou, portanto, preocupado que algo de mal lhe pudesse acontecer. E assim segurou a tentativa de suicídio. Em princípio de 1973, depois de se ter envolvido com a Tessa e desta, portanto, já estar grávida do filho, não é? Como vimos que nasceu 4 meses depois do casamento, o Dick decidiu ser internado para reabilitação. E foi ali, então, que ele voltou de novo a escrever. E criou, então, um romance que se chama A Scanner Darkly, que em português tem o nome O Homem Duplo, que saiu em 1977. Então, logo que ele saiu lá do hospital, realizou-se aquele que viria a ser o seu quinto e último casamento, como já vimos. E durante o tempo em que esteve casado, lá com a Tessa, o Philip Dick escreveu o livro Valis, que em português também tem o mesmo nome, Valis, e que é de 1974. Uma das suas obras mais estranhas, cuja inspiração para a trama é muito curiosa. Ao receber uma entrega de medicamentos em casa, o Dick deparou-se com uma moça, uma mulher, que trazia um colar com um pingente do formato de um peixe, que é o símbolo que era usado pelos primeiros cristãos. O sol, ao incidir na joia, refletiu uma luz rosa que lhe teria causado alucinações e produziu profundas transformações no Dick. Segundo relatou, acordou várias vezes no meio dessa noite, falando línguas mortas, como o latim e o grego, com as quais ele nunca tinha tido qualquer contacto.
E então ele passou a dizer que foi levado para o ano 70 depois de Cristo, lá para a Roma antiga, e que o Império Romano continuava vivo numa realidade paralela. O Philip via-se como um soldado romano instalado no local secreto e chegou a escrever nas suas anotações que tinha descoberto uma grande trama na qual o Império Romano ainda dominava o mundo e tinha mesmo um acordo com o governo do Richard Nixon. O que é certo é que as crises paranoicas do PKD pioraram depois disso e o casamento fracassou. Em 1976, a Dick e o Leslie separaram-se. O Dick tentou suicidar-se mais uma vez e mais uma vez sem sucesso. Então termina esta parte sobre as drogas dizendo que o K. Dick ficou conhecido como o introdutor do LSD, mas apesar das suas obras com mundos alternativos e tramas de traços paranoicos terem sido escritas naquele período em que o ácido foi descoberto e experimentado lá pelos jovens das décadas de 60 e 70, ele só o terá usado uma vez, em dezembro de 1964. A droga mais consumida lá pelo escritor era a metanfetamina, com a qual ele produziu a maioria das suas obras. A metanfetamina ajudava-o a permanecer acordado e a escrever durante várias horas seguidas, sem esmorecer, embora, enfim, com as consequências terríveis que a droga tem para o consumidor. Em 17 de fevereiro de 1982, depois de dar uma entrevista, o Philip ligou para o seu terapeuta a dizer que não estava a conseguir ver direito. O terapeuta mandou que procurasse imediatamente um hospital, mas ele não ligou, não foi. No dia seguinte, foi encontrado inconsciente e caído no chão da sua casa em Santa Ana, lá na Califórnia, depois de sofrer um AVC. Em 25 de fevereiro de 1982, já no hospital, teve outra AVC que o deixou em morte cerebral. 5 dias depois, os aparelhos que o mantinham vivo foram desligados e ele faleceu. Era o dia 2 de março de 1982. Tinha pouco mais de 50 anos. O seu pai, Joseph, levou as cinzas de Philip para o cemitério Riverside, em Fort Morgan, no Colorado, onde o enterrou ao lado do túmulo da Jane, da sua irmã gêmea. Ora bem, ao todo, o Philip Dick produziu 44 livros, quase todos lançados depois da sua morte, e cerca de 121 contos. Estes, a maioria deles, publicados em vida, em revistas especializadas e escritos para conseguir governar a família, não é? Como já disse atrás. Apesar de ter sido pouco reconhecido em vida, a adaptação de vários dos seus romances ao cinema acabou por tornar a sua obra conhecida por um vasto público, sendo hoje aclamado tanto por leitores como pela crítica. Os filmes mais conhecidos são o Blade Runner, que é um filme de 1982, e depois um outro, o Blade Runner 2049, que é de 2017, e que são ambos adaptações do romance do Android's Dream of Electric Chips, que em português tem o nome Será que os androides sonham com ovelhas elétricas? E também há uma outra tradução que se chama Blade Runner Perigo Iminente. Portanto, esta já é a sequência do filme. Livro que foi escrito em 1968. Então, o romance passa-se numa São Francisco pós-apocalíptica, depois da Terra ter sido devastada por uma guerra nuclear global, deixando a maioria das espécies animais ameaçadas ou mesmo extintas. O enredo principal segue o Rick Deckard, que era um caçador de recompensas, que persegue androides desertores. O seu sonho é possuir o maior símbolo de status da época, que era um animal vivo. Entretanto, ele recebe a tarefa de aposentar, como eles diziam, ou seja, matar 6 androides do modelo Nexus 6, que era o modelo mais avançado, que tinham fugido, o que lhe pode valer uma enorme recompensa. Mas, enfim, a vida nunca é assim tão linear e a tarefa vai ser dificultada pelo John Isidore, que era um homem de quociente intelectual abaixo da média, que se dedica a ajudar os androides fugitivos,
a escapar dos caçadores. Infelizmente, o Dick morreu 15 dias antes da estreia do filme e não tendo chegado, portanto, a conhecer o seu enorme sucesso. Outro filme é o Total Recall, que tem duas versões, uma de 1990 e outra de 2012. Esta com o Arnold Schwarzenegger, a Sharon Stone, além de outros atores conhecidos, e que é baseado no conto We Can Remember It for You Wholesale, que em português se chamaria, mas eu julgo que não está traduzido, Podemos Recordá-lo por um Preço Razoável, que é um livro de 1966. Então, o livro e o filme conta a história de Douglas Quayle, um homem aparentemente comum, a quem é proporcionada uma aventura fantástica em Marte. Posteriormente, ele vai a descobrir que a sua aventura não passa de uma memória que lhe tinha sido implantada no cérebro por agentes de uma organização sombria que tentam impedi-lo de recuperar as memórias do seu passado, não é? Como um agente secreto marciano, tanto com o objetivo de travar o regime tirânico do ditador marciano Miloš Kohagan. Outro filme é o Screamers, que é de 1995, que é a adaptação da novela Second Variety, que seria a segunda variedade, e que foi publicado na revista Space Science Fiction em 1953. Então, situado na Terra, depois de uma guerra nuclear entre a União Soviética e as Nações Unidas, que reduziu a maior parte do mundo a um deserto árido, as forças da ONU, que estão, portanto, em desvantagem, constroem uma arma autossuficiente que promete mudar o rumo do conflito. Ficou conhecida pelo nome os Gritadores, porque quando atacavam faziam um barulho ensurdecedor. Mas esses robôs, originalmente construídos tanto para assassinar as tropas soviéticas, ganharam consciência própria e agora atacam tanto um lado como o outro da guerra. Esta é uma das muitas histórias do Dick que examinam as implicações e as consequências de uma guerra nuclear que era um dos grandes terrores dele. O filme, como é posterior ao fim da URSS, então os guionistas adaptaram a história, que agora então, se passa, em vez de cercar na Terra, é no planeta Sirius 6b, que era outrora um próspero centro mineiro, mas que foi reduzido a um deserto tóxico por uma guerra que já dura há 5 anos, entre a empresa, que é a NEB, e um grupo de empregados, de pessoal, que após ter entrado em greve, foi despedido e substituídos por mercenários, portanto que a mineradora contratou com o objetivo de furar a greve. E depois o resto da história é semelhante. Outro muito famoso é o Minority Report, que é um filme de 2002, que foi dirigido pelo Steven Spielberg e que é protagonizado pelo Tom Cruise e pela Colin Farrell, e que é a adaptação do conto de Minority Report, que em português se chama Relatório Minoritário, que eu li esta semana e que eu tenho aqui, numa edição em que só traz este conto. Mas há também em Portugal uma outra edição mais vasta, que além deste conto traz outros contos em conjunto. Então, o Minority Report foi publicado na revista Fantastic Universe em 1966. Narra a história de Anderton, que era o fundador da Pré-Crime, que era uma agência do governo que consegue, por meio das previsões de 3 pré-cogs, que são uns indivíduos assim, muito estranhos, antecipar futuros crimes e então prender os infratores antes que eles venham a cometer o crime. No dia em que o seu novo e ambicioso assistente chega ao departamento, um relatório maioritário é expedido com o nome do Anderton, prevendo que ele iria praticar um assassinato. Em dúvida se a acusação tinha sido forjada pelos seus inimigos, né, pelos seus adversários, nomeadamente do exército, que eram contra a polícia, né, que era quem conduzia estas experiências, o Anderton apenas tem uma certeza, que a sua salvação está no relatório minoritário. Portanto, é assim, como são 3 pré-cogs, todas as decisões são tomadas com base
em duas se os três não forem unânimes. Portanto, pode acontecer que haja um terceiro que dê uma dica diferente, que foi o caso, e então ele quer descobrir esse relatório minoritário e é aí que se desenvolve a história. Depois há vários outros filmes muito famosos que eu já não vou ter assim muito tempo para falar. Um deles é o Next, que é de 2007, que é com o Nicolas Cage e a Julianne Moore, que são a adaptação do conto The Golden Man, que era o Homem Dourado, que tinha sido publicado na revista If em 1954. Outro é o The Adjustment Bureau, que é de 2001. Esta é a adaptação do conto Adjustment Team, que tinha sido publicado em 1954 na revista Orbit Science Fiction. E há também séries de cinema. Uma das séries mais famosas, The Man in the High Castle, que é uma série gravada em 2015, que foi transmitida pela Amazon Prime e que é inspirada naquele romance famoso, O Homem do Castelo Alto. O episódio piloto estreou-se em janeiro de 2015 e que ele teve tanto sucesso que a Amazon encomendou imediatamente uma temporada de 10 episódios que viria a ser lançada depois então em novembro. A segunda temporada de 10 episódios estreou depois no ano seguinte, em 2016. A terceira temporada no dia 5 de outubro de 2018. E ainda uma quarta temporada estreou em 15 de novembro de 2019. Portanto, o enredo situa-se no ano de 1962, que é o ano em que Dick escreveu o romance, mas depois a história vai regressar até ao final da Segunda Guerra Mundial, apresentando um desenlace distópico em que os vencedores são os países do eixo, ou seja, a Alemanha e os seus aliados, não é? A Itália e o Japão. Depois a história recua ainda até ao ano de 1933, ano em que o presidente americano Roosevelt foi assassinado pelo italiano Giuseppe Zangara, iniciando-se aí então o enfraquecimento dos Estados Unidos, o que vai ser a causa, não é, para este resultado de ganharem os do eixo, porque os aliados não tiveram, pois, o apoio suficiente dos Estados Unidos, né, para ganhar a guerra. Enfim, o golpe final foi quando a Alemanha lançou uma bomba atómica sobre Nova Iorque, que destruiu a cidade e provocou, portanto, a rendição dos aliados. Portanto, isto é a história alternativa, não é, que o Dick conta no romance. Então, os Estados Unidos, em sequência desta vitória dos do eixo, é dividida entre a Alemanha e o Japão. A Alemanha fica com a parte leste, o Japão com a parte oeste, e que são separados por uma área tampão, situada na zona das Montanhas Rochosas. E, então, na ano de 1962, aparece no mercado um romance cujo autor, chamado Osborne Benson, vive lá na zona tampão, numa mansão fortificada, a que chamam o Castelo Alto. O livro intitula-se O Gafanhoto Será um Fardo. E imagina uma situação distópica, né? Distópica, enfim, para o romance do Dick, que é a guerra ter sido vencida pelos aliados. Portanto, o livro foi imediatamente proibido lá na zona alemã, né, da América, e os serviços secretos montam uma operação para matar o autor do livro. Mas a operação fracassa, com a ajuda do I Ching, que era o tradicional oráculo chinês, que nenhum japonês dispensa para conhecer o seu destino. A série segue mais ou menos a mesma história do romance, só que há aqui uma diferença. Em vez de ser um livro que despoleta a situação, é um grupo de personagens que visionam cinejornais e filmes caseiros antigos, lá do tempo do fim da guerra, que mostram que a Alemanha e o Japão perderam a guerra. Portanto, é esse o início do enredo, em vez de um livro a contar essa distopia. Penso que ainda não tive tempo para ver a série, mas penso que é mais ou menos essa a história. Outra série também conhecida é Philip K. Dick's Electric Dreams, que é uma série de 2017 produzida pela Sony Pictures Television
que na Inglaterra foi exibida pelo Channel 4, mas que nos Estados Unidos é também exibida pela Amazon Prime. É uma série de 10 episódios, mas estes são, cada um deles é uma história autónoma, baseada num livro diferente, portanto, num conto diferente do Dick. Em Portugal há um livro que se chama Sonhos Elétricos, que reúne essas 10 histórias contadas nesses 10 episódios dessa série. No ano de 1982 foi criado o Philip K. Dick Award, que é um galardão que premia as melhores obras originais de ficção científica publicadas no formato paperback. Ora bem, em Portugal estão editadas dezenas de obras do Dick, nomeadamente contos, mas também romances, vários dos seus romances. Muitos. Eu tenho aqui uma lista enorme de obras que eu descobri que estão editadas em Portugal, mas já não vou ter tempo de falar nisso. Procurem-nas porque há muito que encontrar nas nossas livrarias e nos nossos alfarrabistas com obras escritas pelo Dick. Em resumo, e para terminar, o Philip Dick ficou conhecido pelas suas alucinantes obras de ficção científica. A loucura das páginas do Dick era, porém, apenas um reflexo da mente do escritor. Diagnosticado desde criança com doenças mentais e transtornos diversos como a agorafobia e a paranoia, o Dick não procurou ao longo da vida acalmar a mente. Antes, pelo contrário. Escreveu a maioria das suas obras sob o efeito da metanfetamina e de outras drogas, e teve no ambiente doméstico conturbado, com 5 casamentos difíceis, uma atmosfera que aumentou ainda mais a sua instabilidade. Instabilidade que o levou a um internamento voluntário numa clínica de reabilitação e a algumas tentativas de suicídio. Mas o Philip K. Dick foi um escritor que alterou profundamente o género literário da ficção científica, explorando temas políticos, filosóficos e sociais, o autoritarismo, realidades alternativas e estados alterados de consciência. Os seus escritos refletem os seus interesses em metafísica e teologia e questionam muitas vezes a realidade e a ordem estabelecida, a identidade, uso e abuso de drogas, transtornos mentais e experiências transcendentes. Porém, o Dick não conheceu o sucesso. O reconhecimento da sua obra viria depois da sua morte. E pronto, é o que se me oferece dizer sobre o Dick. Muito mais poderia dizer, mas o tempo não permite. Fico-me por aqui. Espero que tenham gostado de mais esta conversa sobre um grande autor da literatura mundial. E espero cá estar para a semana para vos falar de outro grande autor. Ora, passem muito bem.